Olá, queridos e amados irmãos, Pai do Senhor. Nós estamos agilizando aqui para darmos início ao nosso devocional de hoje. E só aguardando um minutinho para que os demais irmãos estejam se conectando, entrando. Deus abençoe grandemente a sua vida. A gente, nesse devocional, um devocional não muito longo, mas de suma importância, a gente vai falar um pouco sobre como vencer a ansiedade. A gente vai compartilhar com os irmãos alguns fatos muito importantes e, na verdade, a gente vai fazer duas partes, hoje e amanhã, para a gente fazer, completar esse devocional com esse tema tão importante, que é a ansiedade, e que tem sido aí um momento muito crítico para algumas pessoas devido a essa situação que estão vivendo. Então você já vai compartilhando aí, convidando seus irmãos, seus amigos, família. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Amém. Deus abençoe grandemente os irmãos que já estão aí sintonizados. Daqui a pouquinho vamos começar. Só dê um sinalzinho se o áudio está indo bem aí para os irmãos, se os irmãos estão ouvindo bem. O áudio tá excelente. Como é que tá o áudio aí? Glória a Deus. Vamos aguardar alguns minutos. Enquanto isso, você vai acenando aí, vai descrevendo pra gente se tá bom o áudio, como é que tá aí, está tudo bem. Isso, glória a Deus. Os irmãos estão começar a entrar agora. Alguns irmãos não têm Instagram, mas eu vou fazer esse devocional começando hoje pelo Instagram, mas depois a gente vai fazer via Facebook, YouTube, e a gente vai se reinventando aí, ok? Aguardar mais uns minutinhos para a gente começar. Deus abençoe grandemente os irmãos que já estão conectados. O áudio está ótimo. Obrigado aí, Gabriel Shoa, que já está sintonizado. Glória a Deus, irmãos que estão ao centro e boa sorte. Alguns irmãos que estão conosco, Regina Boulos, a Ingrid Larissa, Pastor Edilson, lá de Brasil Novo, um forte abraço. Eliane também está aí entrando conosco. A Gerlane também está entrando agora. Glória a Deus. Bruno Vasconcelos. Glória a Deus. A gente vai esperar só mais uns minutinhos para a gente começar o nosso devocional. Eu quero compartilhar com os irmãos essa mensagem, lembrando que nós vamos fazer esse devocional hoje e amanhã, no mesmo horário, às 21 horas. E vou falar, dar uma introdução, na verdade, mas de suma importância para a nossa compreensão maior sobre vencer a ansiedade. Ok? Glória a Deus. Deus abençoe aí os irmãos que estão se conectando. Evangelista Eugênio, Deus abençoe. Bruna também está se conectando agora. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos nos alimentar mais um pouco, o momento que a gente precisa entender um pouco sobre o que está acontecendo na nossa nação. Isso também faz parte da nossa vida espiritual, para que possamos compreender
qual o plano de Deus, o propósito de Deus para nossas vidas. Deus abençoe a Thelma, que entrou, está aí conectada, Evangelista Ivanise. Deus abençoe, forte abraço. Glória a Deus. Diaconisa Ednilde. Amém. Vamos orar então, queridos, para a gente começar. Alguns irmãos estão mandando mensagem pelo WhatsApp, que não tem Instagram. Eu enviei uma mensagem mais cedo, se fosse necessário para estar lá. Mas tudo bem, queridos, depois eu vou me retratar com vocês, fazendo esse devocional no Facebook, porque é um tema também muito importante. É um tema também que requer uns cuidados também para a nossa vida. Vamos orar para a gente começar, queridos. Diácono Mike entrou aí, lá de Boa Vista, alguns irmãos que estão conosco, Deus abençoe. Vamos orar para a gente darmos início aqui ao nosso devocional. Senhor, graças te damos por esse momento tão importante, nós te louvamos, te exaltamos juntamente, Senhor, ó Deus, com os irmãos que estão entrando agora, que estão ó Deus, sintonizando para esse momento tão importante que é o nosso devocional. Ó Deus, fala conosco, ó Deus, que esse seja um momento de reflexão, um momento de entendimento, um momento de compreensão mais sobre o assunto, Senhor, e que possamos, à luz da Tua palavra, Senhor Deus, entendermos e vencermos, ó Deus, esse mal, ou até mesmo algum outro episódio que tem assolado a vida de muitos cristãos, ó Deus, de muitos irmãos, de uma forma terrível. Tem misericórdia, fala conosco, Senhor, que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, através desse devocional, que o Teu nome seja exaltado através desse meio de comunicação. Abençoe, ó Deus, este homem e esta mulher que já estão conectados, irmãos que ainda vão entrar, que seja um momento, ó Deus, prazeroso, que seja um momento, ó Deus, de alimento espiritual para nossas vidas. Assim nós oramos, te agradecemos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém? Pois bem, vamos compartilhar, eu quero compartilhar com os irmãos o Salmo 46:10, primeiramente, tá? E o Salmo 46:10, ele diz assim: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse é um conselho difícil para uma introdução aqui, para nossa compreensão. O Salmo 46:10 diz: aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. O salmista está sendo usado por Deus para dizer: aquietai-vos e vocês têm que saber que eu sou Deus. É exatamente o que o salmista está dizendo. Este é um conselho difícil, irmãos, a princípio. Quem é capaz de se aquietar-se quando as coisas andam mal? Quem é capaz de se aquietar, de ficar tranquilo enquanto que as coisas vão de mal a pior? Parece que a tendência é mais piorar, está mais para piorar do que melhorar. A gente vai ter esse entendimento nessa introdução. Aquietar-se, que o salmista menciona, não tem nada a ver com cruzar os braços e dormir sem ter propósito enquanto as coisas estão desabando à nossa volta. Não é cruzar os braços e não é dormir enquanto que as coisas vão de mal a pior. Não é isso. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é sobre a bipolaridade, para a gente ter uma compreensão, para a gente ter uma base aqui e uma compreensão melhor sobre, até chegarmos como vencer a ansiedade, até chegar ao ponto chave, ao ponto crítico, vamos dizer assim. A bipolaridade, irmãos, é a somatização, para a gente ter uma compreensão, intercalada entre ansiedade tóxica, euforia e depressão, para a gente ter uma compreensão. É uma desordem orgânica na produção e modulação, ou seja, variação, tá, de neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar emocional, ok?
Neurotransmissores, irmãos, são substâncias químicas, né? Algumas pessoas compreendem isso, sabem que eu estou dizendo aqui. É produzido pelos neurônios, tá? As células nervosas, ok? Com a função de vários fatores. E por meio delas é possível enviar informações às outras células. E a gente vai entender, compreender que ora produz demais, deixando a pessoa eufórica por semanas e até meses, e de repente o combustível acaba o combustível, mergulhando a pessoa em um quadro depressivo, numa situação bem crítica. Assim, irmãos, a vida da pessoa, ela fica oscilando, ou seja, a pessoa fica balançando, a pessoa fica sem ter, na verdade, um chão. E nesses extremos de euforia e depressão, tá? Nesse sistema de euforia e depressão. E a gente vai ver que apesar do problema assumir uma dimensão orgânica, que tem a ver também com questão orgânica, todavia ela é colateral. Isso é apenas a ponta do iceberg. É apenas... Agora, existe, irmãos, duas formas de lidar com a questão. Apenas duas formas. A primeira é uma receita, tá? Psiquiátrica, que apenas ataca, ela só vai atacar o sintoma, enquanto possivelmente as causas do problema ela só vai avançar, ela só vai avançando. Obviamente que em alguns casos deve-se também amenizar, tá, de uma forma psíquica os sintomas também. Porém, o perigo de um tratamento psiquiátrico são diversos. Como que são diversos? Reforça a passividade, ao invés de reagir, a pessoa opta por tomar um sossega-leão. A pessoa, ela, em vez de reagir, ela na verdade ela acaba tendo, ela é tomada por um sossega-leão, de se sentir legal apenas, e pode produzir os efeitos que está tentando combater. Ou seja, está tentando combater aquela situação, mas ao mesmo tempo, devido a esse perigo de tratamento, acaba, na verdade, dando na pessoa um sossega-leão, um bem-estar, entre aspas, um sentir legal, entre aspas, tá? Cada organismo reage de forma diferente, a gente sabe disso, tá? E até contraria aí os psicotrópicos. E algumas pessoas tornam-se refratárias ao tratamento, ficando em uma camisa de força química. Isso pode deixar sequelas na vida da pessoa por algum tempo. A gente está vendo que existe duas formas. A primeira forma de lidar com a questão é essa, tá? Da questão química. Ou entender, que é a segunda coisa, ou entender a construção do problema e reagir, tá? Então eu preciso entender e ao mesmo tempo eu preciso reagir, enfrentar esses fatores interagindo com princípios adequados, submetendo-se a uma reeducação espiritual, psicológica, emocional, nutricional, física e etc. Porque, irmãos, é complicado. A disciplina e a reeducação para algumas pessoas é difícil, porque ela vai ter que se reeducar com a questão alimentícia, né? Tem pessoas, por exemplo, que ela é viciada no refrigerante, um excesso de doce. Para ela se reeducar no tempo que ela está inserida, nesse tempo que envolve toda essa preocupação, toda essa ansiedade, é bem complicado. Ou seja, quanto mais a pessoa fica ansiosa, mais ela quer comer doce, mais quer comer isso, quer comer aquilo, uma série de situações que geram uma confusão aí. Então, acima de tudo, a gente vai ver aqui obedecer o imperativo bíblico, tá? O que é imperativo bíblico? Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Ou seja, perdão, oração, compaixão, renúncia, arrependimento, transparência, perseverança, iniciativa e fé. Então, se eu quero
trabalhar na questão da ansiedade, se eu quero vencer, se eu quero derrotar, se eu quero, até porque não existe, irmãos, uma varinha mágica, não existe um pozinho, é reeducação mesmo, é disciplina, é na área alimentícia, é disciplina, é uma reeducação espiritual. Por exemplo, tem cristãos que estão tão assolados, eles sabem que existe um Deus poderoso, eles sabem que a palavra tem poder, que é boas novas, eles sabem que existe o Espírito Santo, só que assim, ele não reage. Então, aquele devocional, aquela vida de TSD que nós chamamos, tempo sozinho com Deus, ou seja, dentro do tempo que estamos inseridos, ele não tem uma praticidade, então ele fica vulnerável e refém da ansiedade. Então é preciso reagir, é preciso se esforçar e buscar, orar, né, como diz o texto, e Deus vai ouvir, Deus vai sarar e haverá cura. Então, a gente vai ver aqui que eu preciso entender a construção do problema e reagir, tá? Eu preciso entender isso, se isso está me construindo ou se isso está me destruindo, e reagir, enfrentar esses fatores, interagindo com os princípios adequados, como eu disse aqui, uma reeducação psicológica, emocional, nutricional, física. Por exemplo, você vai no médico, o médico diz para você que você tem que obedecer a receita, mas quando chega em casa você faz tudo ao contrário, né? Você sabe que você tem que orar, mas você não ora. Você sabe que você tem que ler a Bíblia na parte espiritual, mas você não faz, você não executa. Então fica difícil o processo. Ao invés de você ter sucesso no processo, amadurecer e crescer, o processo, na verdade, acaba sufocando a sua fé, você acaba morrendo, tá? E isso complica muito assim, a vida espiritual e compromete também a vida física. Então é necessário o quê? Esse imperativo bíblico, seguir a paz com todos e a santificação, tá? Ou seja, você é uma pessoa que perdoa fácil, você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa que tem compaixão, a renúncia em certas atitudes, certas coisas na sua vida, você quando peca, quando faz alguma coisa que não traz benefício, há arrependimento, a transparência, você é uma pessoa que é transparente, ou seja, não mente, não engana, tá? Você é uma pessoa que persevera no teu propósito, você é focada, então tem tudo a ver isso, tá? Iniciativa, você é uma pessoa que inicia, não, eu vou começar esse ano e tal, mas depois você não conclui, você para, você desanima, você fica sem alegria, sem entusiasmo, você só tem iniciativa, mas você não consegue concluir, né? Você para no meio do caminho, né? Devido a situações que te cercam, as circunstâncias da vida, isso acaba, na verdade, frustrando você, entristecendo você. E a outra coisa é a fé, né? É a fé, então existe essa debilidade também acerca da falta de fé, tá? Então a gente precisa que obedecer esse imperativo bíblico. Se eu obedecer esse imperativo bíblico, eu, né, vou ter êxito. Eu, juntamente com você que está interagindo comigo agora, vamos ter conquista, vamos ser vitoriosos. O exercício desses princípios é remédio para a alma e alento para o nosso espírito. Por isso que o salmista ele fala assim: porque estás abatido, ó minha alma. Então é necessário um exercício, tá? Por exemplo, tem gente que quer emagrecer, mas ela não se exercita, ela não fecha a boca, uma série de coisas que você sabe. Então tem tanta coisa que a gente sabe, tem tanta informação que a gente sabe, só que a gente não tem praticidade. Você consegue compreender? A gente não exercita, tá? Até a gente diz assim, a gente cai nessa apatia, nesse momento crítico. Não, eu sei, né? Não, mas eu entendo, eu compreendo. Só que não é um exercício de princípio, de valores. E esse princípio que Hebreus está dizendo é um princípio que traz o remédio, o bálsamo que a gente precisa para a alma, é alento para o espírito. Aí você consegue viver bem,
você consegue ser uma pessoa entusiasmada, animada, né? E quem agradece nesse momento? O teu organismo, né? Você consegue se alimentar bem, o seu organismo vai trabalhar bem, né? Não existe pessoas que parece que comeu um boi, que fica inchado, que fica aquele negócio assim, é porque você tomou um cafezinho, parece que você engoliu aí um negócio grande. Então, quando se há um exercício desses princípios, irmãos, e que é um remédio para a alma e alento para o nosso espírito, quem vai agradecer isso é o nosso organismo. Ele vai trabalhar bem, ele vai funcionar bem, você vai dormir bem, você vai conseguir ir no banheiro, né? Como deveria ir, que tem gente que fica aí semanas, aquele teu organismo ele não trabalha nesse processo. E é um processo trabalhoso, não vou dizer para você que é fácil, tá? É um processo trabalhoso, mas a médio e longo prazo produz remissão, superação e crescimento. Agora, como eu te falei anteriormente, tem que ter disciplina, tem que ter um exercício, tem que ter praticidade, tá? É como uma pessoa que vai na academia, que ela quer perder a barriga, ela quer conquistar o físico da forma que ela quer, bem atraente, sabe? Ou seja, precisamos, nesse sentido, espiritualmente falando, trabalhar isso com Deus. Deus é o melhor parceiro que nós precisamos. Então é um processo trabalhoso. Dizer para você que é fácil não é, irmãos. Então precisamos entender que esse dano orgânico diagnosticado como depressão, pânico e também desordem bipolar, normalmente é resultado de um esfolamento psicoemocional produzido pela ansiedade tóxica. Então as pessoas, ela em vez de ter uma saúde, uma saúde de excelência, uma saúde boa, na verdade acaba que a saúde dela está tóxica, né? Está intoxicada com uma série de coisas, uma ansiedade aí bem complicada. E algo fundamental, irmãos, é mapear e entender os fatores existenciais, tá? Os traumas, as escolhas erradas também, tá? Por exemplo, tem gente que está na igreja, tem cristãos que estão na igreja, mas ainda não conseguiu se libertar desses traumas que ficaram para trás. Então ela vai levando fardos, pesos e uma série de coisas que vai contribuindo para essa situação bem complicada. Então a gente precisa entender os fatores existenciais, traumas, escolhas erradas, os maus hábitos emocionais, tá? As estruturas da passividade e etc., que participaram da construção desse quadro crônico de ansiedade. Então é preciso fazer o quê? O mapeamento, tá? É fundamental fazer isso para entender esses fatores que a gente está vivendo hoje, tá? É muito importante isso, tá certo? Tem coisa que algumas pessoas podem querer espiritualizar, coisa do demônio, cada caso é um caso, irmãos, ok? Então isso é muito importante, a gente fazer esse mapeamento e entender esses fatores existenciais, tá? É de um trauma, é de uma escolha errada. Por exemplo, tem gente que casou, mas o casamento foi uma má escolha, sabe? Não ouviu o conselho e tal, e hoje se paga um preço muito caro por isso, né? Alguns hábitos emocionais, entendeu? E carência, irmão, falando de carência, existem muitas pessoas que elas estão comprometidas com carência. Então, carência não se preenche, tá? Carência, ela se cura, e a cura é em Deus, tá? Tudo se começa com Deus, ok? Então, e a gente vai entender mais que, como eu falei aqui no finalzinho, sobre as estruturas de passividade e etc., que eles contribuíram
né? Houve uma participação dele para a construção desse quadro crônico de ansiedade, né? Vai construindo, é como um prédio, ok? Por isso que existem muitas pessoas que, quando entram nessas circunstâncias que estão vivendo, irmãos, a questão é pânico, a questão é medo mesmo. E esse prédio que foi construído, a tendência dele é desabar com mais violência, é cair por terra com mais força, porque o fundamento é totalmente comprometido, tá? O diagnóstico é sempre a essência do processo terapêutico. Aqui não existe, irmãos, receita de bolo. Cada caso é um caso. Então não existe aí receita de bolo com relação a isso. Cada caso é um caso. As pessoas têm histórias diferentes, reagem de forma diferente a essas histórias. Cada pessoa tem uma história. Todas as pessoas têm uma história. Só muda os personagens, tá? O que é tão importante de considerar também, tá? Nós precisamos considerar nossas histórias, tá? Isso é muito importante. Infelizmente, eu não tenho aqui uma fórmula que funcione como solução para todos os casos, tá? Não tenho, ok? Mas eu quero direcionar você até o finalzinho para que você entenda melhor sobre isso, tá? Então, cada pessoa, respeitando os seus limites, precisa reagir na direção de encontrar esse lugar de descanso e superação, ok? Então, cada pessoa precisa respeitar os seus limites, porque tem gente que não tem limite. Sabe o que eu aprendo, irmãos, com essa pandemia, tá? Essa pandemia é um freio de Deus, ok? Eu lembro do episódio lá da Torre de Babel que Deus precisou intervir diante do povo. E essa pandemia também, ela veio para, de fato, a gente tanto conhecer mais a Deus e nos conhecer, porque muitas pessoas não se conhecem, não sabem por que ela está nesse mundo. Então, essa pandemia, ela nos parou, nós estamos parados, tá? Nós estamos parados aí, porque entre a promessa e o milagre há um intervalo de Deus. Nós estamos nesse intervalo aí, nós estamos na mão de Deus, tá? E nesse intervalo, Deus quer que a gente aprenda, amadureça, cresça, entenda os planos e os propósitos dele, tá? E é muito importante também esse momento que nós estamos parados, porque Deus nos faz ver a sua bondade, a sua grandeza. O salmista fala muito sobre isso, tá? Então, cada pessoa precisa respeitar seus limites, precisa reagir na direção de encontrar esse lugar de descanso e superação. Porque antes da pandemia, né, a gente vivia, as pessoas vinham dizendo que não tinha tempo, e agora tem tempo. E agora parece que esse tempo complicou, porque nesse tempo que estamos inseridos, parece que a ansiedade, a preocupação demasiada e tantas coisas, ao invés de melhorar, está complicando, tá? Então a gente precisa, na verdade, entender que Deus não quer complicar, Ele quer descomplicar, na verdade, a gente, porque os pensamentos de Deus é diferente dos nossos pensamentos. Então a revelação maior é que o descanso não é um lugar, irmãos, ou um dia de folga. O descanso é uma pessoa, tá? Jesus é essa pessoa, nós precisamos entender isso, tá? Ou seja, um estilo de vida congruente com o manual de funcionamento escrito pelo Criador. O que está escrito? Mateus 11:28, né? Ele está dizendo o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Olha, vem a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, tá? Aí eu te pergunto, queridos, nesse tempo que você está inserido, nesse tempo que você está parado, você está limitado, né? Você tem conseguido ver mansidão na sua vida? Você tem conseguido ver qual é o teu quadro, né, com relação a isso? Você tem conseguido ver mansidão, perseverança? Ou isso está, na verdade, te deixando eufórico, agitado, uma série de coisas? Porque a adversidade,
ela vem e ela só revela quem nós somos, irmãos. Essa é a verdade, isso é um fato, ok? Tá? Por exemplo, tem muitos cristãos que a gente pensava, aquilo lá é um crente, que é cheio de Deus, cheio da unção e tal, mas quando a adversidade chegou, quando essa pandemia chegou, então trouxe revelações aí que estava aí de fato incubado, estava aí escondido aí. Então a adversidade revelou, a ansiedade vai revelando quem nós somos, irmãos. Isso é bem complicado, tá? Então a revelação maior é que o descanso não é um lugar, tá, queridos? Entenda bem isso. Então, e o Salmo 46, depois você pode meditar em casa, é um salmo de confiança. O Salmo 46 é um salmo extraordinário, tá? Deus nunca prometeu que você estaria isento de momentos difíceis. Deus nunca falou isso. Olha, vocês estão aí isentos disso. Vocês podem ficar tranquilo, tá? Que o mundo é um parque de diversões. Não é isso que Deus está dizendo. Sua promessa é que em meio à tribulação, Ele será seu refúgio e socorro bem presente. Por isso que Ele quer que a gente entenda esse momento que nós estamos vivendo, nesse tempo presente. Ok? Então isso é muito importante. E nestes salmos se repete 3 vezes a expressão Deus está conosco. 3 vezes vai se repetir. E o salmista vai dizer, Deus está conosco, Deus está conosco. Aquietai-vos para quê? Como eu li aqui na introdução, né? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A pergunta é, aquietai-vos para quê, irmãos? Para saber que eu sou Deus e para contemplar as obras do Senhor, tá? Então é muito importante a gente entender que nesse tempo que nós estamos parados, somos limitados, e o salmista vai dizer, não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação, não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Então é aquilo que eu venho ministrando, irmão, nas lives e pregando, que é um tempo de nós como cristãos declarar a justiça de Deus, o reino de Deus, falar da fidelidade, da salvação, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus cura, e Deus ele quer se manifestar no meio do seu povo. Nós precisamos estar flexível e entender que Deus ele quer se manifestar, e Deus se manifesta, e Deus se manifestou sempre no meio dos caos, sempre no deserto da vida. E Deus ele quer se manifestar na nossa vida. E o salmista está dizendo, olha, eu não escondo da grande assembleia a tua fidelidade, a tua verdade. Então, irmãos, é para esse entendimento que nós precisamos ter. A gente não tem que se ocultar agora, né? E não fazer, porque grandes homens também, os profetas, Abraão, Elias, eles tiveram seus momentos críticos, mas eles entenderam, compreenderam. Deus teve que falar para eles, sai da caverna, sai da tenda, porque quem está na caverna e quem está na tenda não consegue ver a ação de Deus que está do lado de fora. Então Deus quer que você saia, como falou para Abraão, Abraão, sai da tenda, Abraão, agora olha para o céu, conta as estrelas. Aí Deus faz uma promessa, olha, assim será a tua descendência. Então, é muito importante a gente fazer como o salmista está dizendo, não se ocultar. Aquietar para quê? Para saber, querido, que o Senhor é o teu Deus. É exatamente isso, tá? Se aquietar. Tá? Porque tem gente que é agitado, que é isso, que não consegue, aquele negócio e tal. Então, Deus preparou esse tempo para a gente, se aquieta aí. Eu quero que vocês se aquietem, eu quero que vocês agora fiquem limitados. Para quê? Para saber que Ele é Deus, que Ele está no controle, que Ele está agindo e operando Ele. Quem que vai impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você consegue compreender isso? Então, aquietai-vos, para quê? Para saber, que Deus está dizendo, para saber, vocês precisam saber que eu sou Deus, que eu sou o grande eu sou.
E o verso de hoje é um convite para separar tempo para Deus antes de sair por aí agitado, tá? Antes de sair por aí, sabe, sem noção, sem direção. É um convite. E nesse tempo, a sós com o Criador, você poderá conversar com Ele, ler suas promessas escritas na Bíblia, sabe? É exatamente isso, irmãos. Deus separou esse tempo para a gente conversar com Ele, porque antes da pandemia, eu repito aqui, muita gente dizia que não tinha tempo, não lia a Bíblia, não se consagrava, não orava, não fazia o que de fato é de praticidade da vida cristã. Então, você precisa entender isso, que nesse tempo, a sós com o Criador, você poderá conversar mais com Ele, porque Ele pode revelar coisas extraordinárias, como falou para o profeta Jeremias 33:3, a gente sabe muito bem disso, ok? E ler suas promessas escritas na Bíblia, ok? E eu sei que você ama a Deus. Ama ou não ama? Tá? Você ama a Deus? Tá? Então, se você ama a Deus, amor é soletrar, ok? E como é que esse soletrar de amor de Deus? É tempo. Exatamente isso. Você ama a Deus? Então o amor se soletra assim, tempo. E é o tempo a sós com o Criador, tempo para conversar com Ele, ler suas promessas na Bíblia. Irmãos, tá tudo lá, ok? Tá tudo lá, e a gente precisa compreender, precisa entender isso, tá? Você não precisa se desesperar. Essa é a nossa primeira parte de hoje. Como eu disse aqui no início, eu vou concluir ela amanhã no mesmo horário, tá, queridos? Tá? Não perca a segunda parte do nosso devocional. Estou dando aqui uma introdução, falando dessa ansiedade, ok? É apenas uma introdução, é a primeira parte. A segunda parte termina amanhã, ok? Então, veja bem, você não precisa se desesperar diante do drama que está vivendo, tá? Mas você pode dizer para mim, pastor, é fácil dizer, você não sabe o que eu estou passando. E irmãos, a gente sabe o que isso tem de fato trazido para a nação, para o planeta, para os países. Eu sei, aquiete-se, para você que tem esse entendimento, a palavra aquiete-se, converse com Deus, conte a Ele tudo o que está acontecendo, diga-lhe diga que você não tem força nem recurso suficiente. Então o Deus quer nos levar a entender que ao invés de a gente ficar saindo por aí, tocando terror e colocando nossos status nas redes sociais, uma série de coisas, Deus quer levar a gente a entender que Ele quer um diálogo, que Ele pode curar, que Ele pode restaurar, que Ele tem a palavra, Ele tem a direção, Ele tem a orientação que a gente precisa. Então, em meio ao caos, Deus ele quer saber se pode haver restauração. Aí foi a pergunta que Deus fez para Ezequiel. E Ezequiel respondeu o quê? Ezequiel respondeu que, Senhor, tu sabes. Então Deus quer, de fato, irmãos, que a gente compreenda isso, que diante do drama que nós estamos vivendo, Ele quer um diálogo, e nesse diálogo pode ser o início do teu milagre. Você crê nisso? Pode ser o início do teu milagre, tá? Então, portanto, queridos, não se desespere, não desanime, não perca a fé em Deus. Deus nunca vai permitir que você seja provado. Seu Redentor virá e não tardará. Amém? Ele virá e não tardará, tá? Compreenda, entenda isso. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é poderoso. Amém?
É um tempo que eu digo para vocês, irmãos, que eu aprendo também, que Deus quer que a gente seja mais flexível, sensível à voz do eterno Deus. Exatamente isso. Toda conversa é o início do milagre. Aproveite hoje, tenha um diálogo, tenha um particular com Deus, porque através da conversa que você vai ter com Deus, através do diálogo que você vai ter com Deus, milagre pode acontecer ainda essa semana. Você crê nisso? Eu creio, tá? Eu creio, declaro isso, tá? Mas como eu te disse no início, nós precisamos de uma disciplina, de uma reeducação e praticidade, ok? Praticidade, oração, palavra, louvor. Coloque um louvor na sua casa, né? Procure sintonizar tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Evite assistir essas notícias que a mídia transmite. Vamos orar, vamos declarar sobre a nação, sobre o povo, sobre a nossa família. Amém? Isso é muito importante. Procure não tá fazendo esse terrorismo. Vamos declarar a palavra de paz. Esse é o tempo. Amor se soletra, como eu te disse, tempo. Esse é o tempo de Deus. E Deus tem milagre, irmãos. E o milagre acontece com uma conversa. Você vai ver que nos evangelhos, todo milagre foi através de uma conversa, de um toque, se derramar na presença de Deus. Isso é extraordinário, queridos. Ok? Que Deus te abençoe grandemente. Amém? E a gente vai ter a segunda parte amanhã, ok? Vencendo a ansiedade, tá certo? E a gente vai falar na segunda parte amanhã, a gente vai mencionar, na verdade, como lidar com isso, ok? Para depois eu te passar como vencer ela. Claro que não existe um pozinho mágico a início. A princípio, na verdade, é um processo, não é fácil o processo, disciplina, reeducação, tudo que eu te falei aqui, ok? E a gente vai trabalhar como lidar e depois finalizando como vencer a ansiedade. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu quero orar por você agora, tá? Você que está conectado comigo agora, eu quero orar por você. E a minha oração é focado no que eu mencionei aqui com vocês, ok? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos agora, você que está em casa, está com sua família, tá? Eu vou orar por você, mas em particular, você e Deus, fale com o Senhor, conte para Ele nesse momento, fala para Ele o momento difícil que você está passando, amém? E eu creio que a tua conversa com Deus é o teu milagre. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos e te bendizemos. Ó Deus, faço das minhas palavras, ó Deus, as palavras, ó Deus, do salmista, Senhor Deus, que declara, que não se oculta, ó Deus, de falar da tua grandeza, da tua fidelidade, que o Senhor é o Deus da salvação. Ó Deus, obrigado por esse momento de devocional, por esse momento de estarmos aqui juntamente com os irmãos. Eu sei, Senhor Deus, que alguns que estavam interessados não puderam, ó Deus, entrar, ó Deus, por não ter ainda esse instrumento, mas que em outra ocasião, outro momento, eles possam, ó Deus, entender e compreender de uma forma especial. E agora eu quero orar, Senhor Deus, pelos meus irmãos, ó Deus, eu quero orar, Senhor Deus, Pai, ó Deus, por cada pessoa que está conectado agora, Senhor Deus, que está passando, quem sabe, um momento crítico com relação à ansiedade, ó Deus. Algumas pessoas não conseguem ser disciplinadas, algumas pessoas não conseguem ter essa reeducação, mas em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, pelo
poder que há no nome de Jesus. Dê força, dê ânimo, Senhor, e eu creio que ela vai reagir, eu creio que ela vai ter uma ação, uma reação. Eu creio, Senhor Deus, que mediante a Tua palavra, que é poderosa, o Senhor vai sustentar, vai ajudar, ó Deus, e eu creio que essa pessoa vai vencer, eu creio que esse irmão vai romper, vai crescer, ó Deus, e ter uma construção, ó Deus, fundada, baseada, ó Deus, com a base na Tua palavra, que é a verdade. Guarda os seus sentimentos, ó Deus, guarda as suas emoções, ó Deus, guarda a sua mente, guarda o seu coração, livra de todas as mazelas do inimigo, ó Deus, que tem se aproveitado nesse tempo que estamos vivendo, ó Deus, de ansiedade crônica, de depressão, de angústia. Em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua palavra seja remédio para este homem e para esta mulher. Que a Tua palavra, que tem todo o poder nos céus e na terra, ó Deus, seja, ó Deus, o bálsamo, Senhor Deus, que ele precisa, que ela precisa. Tem misericórdia, Senhor Deus, Pai, dos casais, ó Deus, da família, Senhor. Ó Deus, e alguns têm entrado em colapso, alguns têm entrado, Senhor Deus, em decadência, alguns têm entrado em falência, Senhor, mas eu quero orar, eu quero declarar, eu quero profetizar, Senhor Deus, um milagre, Senhor Deus, ó Deus, mediante a Tua palavra, Senhor Deus, que é um decreto poderosíssimo, Senhor, em nome de Jesus. Guarda esta família, guarda os filhos, ó Deus, com saúde, ó Deus, emocional estável, uma saúde, ó Deus, abençoadíssima, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, que essa mente seja blindada, ó Deus, dos ataques do inimigo. Tem misericórdia, e que essa alma, ó Deus, encontre repouso no Senhor, ó Deus, que esse espírito que estava abatido, essa pessoa que estava eufórica, essa pessoa que estava agitada, Senhor, ó Espírito Santo, sustenta, ajuda, em nome de Jesus, que haja sobre ele o bálsamo do Senhor. Em nome de Jesus, é a minha oração, Senhor, é o meu pedido, e eu declaro, Senhor Deus, a paz que excede todo entendimento neste coração, nesta casa, neste lar, neste casamento, nos seus negócios, no trabalho das suas mãos, ó Deus, a sua dedicação em todas as áreas, tudo isso para declarar que o Senhor é o Deus da salvação, que o Senhor é o Deus poderoso, ó Deus, que possamos dormir nesta noite, que possamos descansar, ó Deus, Pai, que o Senhor vai nos guardar e teremos um sono abençoado, tranquilo, ó Deus, que os Teus anjos, ó Deus, ministradores, estejam sobre cada lar, ó Deus, guardando e livrando de todo o mal, e ó Deus, e contudo, isso, Senhor, não seja feita a nossa vontade, mas a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É a nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te faça prosperar na terra dos viventes, que Deus guarde a tua casa, a tua família, a tua entrada e a tua saída, em nome de Jesus. Que você possa declarar, que com Jesus somos mais que vencedores. Amém? Deus abençoe grandemente a tua vida, um forte abraço de uma forma especial. Amém? Não esqueça, amanhã, segunda parte, tá? Convida mais alguém, compartilha, irmãos, nos ajude a divulgar o reino de Deus. Eu quero dizer para vocês que eu tenho recebido muito assim, pedido de oração por pessoas que estão passando por um momento muito crítico, ansiedade, depressão, sabe, estão sem direção, a gente sabe, irmãos, que a gente também como pastores somos falhos, não somos super-homens, nem Mulher Maravilha. Rogo a vocês as suas orações ao nosso favor. A gente tem se colocado como canal de Deus. A gente não somos perfeitos, temos falhas, mas Deus tem nos usado por misericórdia e graça para, nesse tempo que estamos vivendo, para ministrar a palavra de Deus. Amém? E a minha alegria é ver você recebendo a graça de Deus, o agir de Deus de uma forma especial. Amém? Deus abençoe grandemente, um forte abraço, e eu creio que Deus
vai falar fortemente ao teu coração ainda essa semana. Amém? Fique ligado. Muita vigilância, isso é muito importante. Devemos vigiar e orar. Amém? Deus abençoe, forte abraço.